Olá, camaradas. É inegável que esse momento de crise profunda que vivemos, de crise do capitalismo, que se expressa através de uma crise econômica, política, de uma pandemia, uma crise sanitária sem precedentes, somos nós, as mulheres, sobretudo as mulheres não brancas, quando diz respeito à América Latina, as mais afetadas por essa situação. É importante dados também que comprovam, que só reafirmam essa avaliação que já vem sendo socializada por nós camaradas, inclusive pela própria burguesia, pela imprensa burguesa, pelos dados inclusive de organismos internacionais imperialistas. Dados revelam que na América Latina 118 milhões de mulheres estão abaixo da linha da pobreza, um aumento de 22% em relação ao início da pandemia, em 2020. No início da pandemia, havia uma perspectiva que as mulheres tinham 44% mais chances de perder o emprego que os homens. Isso se revelou real. Recentemente, as mulheres na América Latina, em idade ativa, apenas 53% das mulheres estão ativas no mercado de trabalho, enquanto em relação aos homens são 77%. Isso agora em 2021, após os desempregos, o fechamento de uma série de comércios, de espaços de serviços onde as mulheres trabalhavam. Então essas mulheres perdem o trabalho, não têm renda emergencial, não tem estrutura de equipamentos públicos para atender sua família, seja hospitais, ou seja escolas, ainda que escolas pudessem funcionar de uma maneira diferente durante a pandemia, mas não há qualquer tipo de assistência. No Brasil, de uma maneira ainda mais brutal, as mães solteiras, as mães solos, como costumamos dizer, são as que mais sofrem nesse cenário. 11 milhões de mães solos que não têm renda emergencial, que não têm trabalho, que está vivendo situação de extrema miséria. Essas mulheres, essas 11 milhões, são compostas na sua grande maioria por mulheres negras, mulheres não brancas, o que agrava ainda mais e amplia a desigualdade e o racismo nos países da América Latina. A situação é tão gritante que mesmo com a pandemia, com números alarmantes, no caso do Brasil estamos chegando a quase 4 mil mortos por dia, sem política sanitária, sem política econômico-social para responder a essa situação. Mas não é só o Brasil, é possível perceber isso em outros países, situações extremamente violadoras do que diz respeito aos nossos direitos e às nossas vidas, fez com que, em março de 2021, mulheres fossem às ruas, apesar dessa situação. No Chile, só na capital, havia cerca de 500 mil de mulheres, sobretudo mulheres jovens, que foram às ruas para lutar contra o feminicídio, para denunciar a morte de mulheres. Na Argentina, só no mês de janeiro, 50 mulheres foram assassinadas e uma mulher trans também foi assassinada. Isso só no primeiro mês de 2021. Também levou milhares de mulheres às ruas, às manifestações, tentando manter protocolos de segurança, mas a raiva e a luta pela vida se sobrepôs ao medo do contágio. No México, a situação também não foi diferente. As mulheres também saíram às ruas, as mulheres também se manifestaram e também defenderam a vida. A situação na Colômbia é uma situação bastante dura, que reflete também e mantém os números duros que a gente percebeu nos outros países da América Latina. Só no mês de janeiro, 47 mulheres foram assassinadas, também provocando reações em todo o país. No Brasil, no Equador também aconteceram manifestações. No Brasil, boa parte das manifestações foram virtuais, até porque o número de mortes e o número de casos crescentes impediram qualquer outro tipo de manifestação nesse momento. Mas a situação é uma situação bastante dura. A situação das mulheres ativas no trabalho sofreram retrocessos absurdos no Brasil. Chegamos a um número de 30 anos atrás. 30 anos atrás,
apenas 47% das mulheres ativas estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, ainda que seja trabalho precário, trabalho mal remunerado, né? O que também agrava a situação mesmo daquelas que estão ainda recebendo renda. A situação é uma situação muito terrível. A situação é uma situação bastante violadora. E aí isso se coloca dentro de um cenário que, para nós socialistas, nos impõe uma tarefa bastante importante, bastante dura, mas talvez nunca foi tão urgente. A pandemia deixou o capitalismo nu, revelou todas as suas fissuras, revelou todas as suas dimensões mais opressoras, o quanto que o machismo, o racismo, a transfobia, a homofobia, como essas ferramentas são ferramentas importantes para o capitalismo para manter a sua existência. Portanto, lutar contra o machismo, que é o que nós estamos discutindo, contra o racismo, contra essas dimensões, é necessário travar, para que isso tenhamos sucesso, é necessário travar uma luta anticapitalista. Mas também não é possível só travar uma luta anticapitalista. Nós temos uma responsabilidade de dizer para onde vamos. E para nós, é o feminismo socialista que aponta e que tem condições de construir um programa de ruptura com essa sociedade e de um programa que de fato garanta as nossas vidas. Isso não se trata de um debate abstrato, isso não se trata de um debate de propaganda, isso se trata de uma necessidade vital. E se tem uma coisa que essa pandemia e essa crise mostrou pra gente, é que nossas vidas importam. E quem defende as nossas vidas, e as nossas vidas só podem ser defendidas por nós mesmos. E para isso, a gente precisa romper com um modelo de sociedade que não nos encara enquanto sujeitas, que não nos percebe enquanto humanas, sobretudo nós, mulheres trabalhadoras e nós, mulheres não brancas. Então, a América Latina, com todas as contradições que estão dadas, tem dado o caminho desse processo. As lutas são o caminho desse processo. Nós precisamos acumular forças nesse momento. Nós precisamos ganhar as consciências nesse momento. E nós precisamos estar ombro a ombro das nossas camaradas, irmãs, mulheres trabalhadoras que estão vivendo o dia a dia dessa pandemia. Lutar pela vida, lutar pelos nossos direitos, lutar pelas nossas condições de sobrevivência faz parte, parte orgânica, estrutural da luta contra uma sociedade que produz morte. Então é isso. Só para, em síntese, nunca foi tão urgente que o marxismo feminista se traduza a partir do feminismo socialista como uma ferramenta de luta extremamente potente e que a gente se arme inclusive através das nossas camaradas, através das organizações e através de demais possibilidades para construir, de fato, um outro mundo, onde os nossos corpos caibam, onde os nossos sonhos também caibam.